Shalom a todos! Nós estamos nesse momento iniciando mais uma aula, mais um momento juntos neste contexto de aulas que estamos provendo neste período dentro do contexto de uma especialização, dentro do âmbito de uma especialização para o Novo Testamento, provida e providenciada para o nosso amigo o pastor Márcio Malveste, nosso aluno. E também estamos aqui hoje com a proposta já de concluir, não é, essa disciplina que nós temos trabalhado nela e desenvolvido aulas durante esse período quase de 2 meses a 3, que é a disciplina de sermões textuais e expositivos dentro do Novo Testamento. Essa proposta que nós desenvolvemos, ela nos elucida, ela nos concede, ela nos amplia a possibilidade de uma compreensão maior, de um entendimento maior da aplicabilidade dos textos ou do corpus scriptus neotestamentário dentro da homilética a partir da produção do sermão textual e do sermão expositivo, sermões esses que são de, vamos dizer assim, substancialidade, né, para dentro do contexto da fundamentação teológica, da fundamentação bíblica e também da fundamentação eclesiológica, a fundamentação da igreja, porque você tem a condição de explorar um texto, trabalhar com ele, ampliar e desconstruir e construir a partir da desfragmentação textual. Então, ao encerrar esse período dessas aulas dentro dessa proposta, dessa disciplina, do conteúdo programático dessa disciplina, eu quero aqui tecer algumas considerações, algumas palavras sobre esses 2 sermões, sobre a aplicabilidade, o desenvolvimento, a ação e reação desses 2 sermões. Quando nós olhamos e vamos acompanhando o corpus scriptus neotestamentário, nós estamos dentro de um contexto que o hermeneuta e o pregador e o expositor precisam observar quando ele vai preparar o seu sermão textual e o seu sermão expositivo, que é o contexto cultural e geográfico, que é muito importante. Nós estamos lidando com um contexto neotestamentário que no âmbito da cultura é o contexto, é o contexto de maior especificidade cultural no âmbito não só da arte, da música, mas também no âmbito principalmente da intelectualidade, da oratória e do desenvolvimento da academicidade, porque a Grécia é a propulsora. O Império Grego teve como característica máter a propulsão através da helenização da cultura, da intelectualidade, do conhecimento acadêmico, a partir dos filósofos que foram aqueles que egressaram na academia, trazendo em suas oratórias, em seus discursos, em seus escritos, em seus embates e debates, uma provisão, uma substancialidade de contextos e conteúdos e de conhecimentos dentro da sabedoria, justamente para capacitar não só os ouvintes, mas os seus alunos e começar ali, naquele contexto do ambiente grego, uma propulsão científica que pendurou, que ia pendurar, não é? O pendurou, né? Até, vamos dizer, os dias de hoje, até a atualidade, e porque deixaram um legado, construíram um legado, e esse legado foi vamos dizer assim, se internizando dentro do contexto da intelectualidade. E com isso, os escritores vão estar inseridos nesse contexto. E aí nós vamos ver que alguns escritos do corpus scriptus neotestamentário já observam esse contexto e
e se direcionam a esse contexto cultural, esse contexto acadêmico, esse contexto dessa intelectualidade. E aí são os escritos principalmente, né, de Lucas, que ele é vamos dizer assim, um erudito, tá? Um historiador e também é um médico por profissão. Depois vamos os escritos de Paulo, que tem uma formação acadêmica desenvolvida não só em Tarso, que era um centro acadêmico, tá? Era um centro acadêmico, Tarso era um centro acadêmico, mas não só Tarso, como também teve em Atenas e também esteve aos pés de Gamaliel, que era um dos principais, vamos dizer assim, mentores da lei da época e um dos principais mestres da lei da época, e que inclusive seguia uma das principais, havia duas escolas, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel, Gamaliel era vamos dizer assim, o mestre principal. Então Paulo tem toda uma formação acadêmica, toda uma formação teológica, todo um contexto cultural elitizado, e automaticamente os seus escritos vão ter uma propulsão acadêmica, uma propulsão cultural e intelectiva muito maior, muito mais abrangente. Vamos ver também o mesmo caso em Tiago, vamos ver o mesmo caso do escritor da carta aos Hebreus, que embora estando direcionando todo o seu escrito ao contexto, vamos dizer assim, judeu, ele está trabalhando para uma proposta de direcionar o seu escrito para judeus helenistas, então automaticamente vai alcançar esse aspecto da intelectualidade. Também os escritos de João, não só o Evangelho de João, mas também as suas epístolas, e depois lá na revelação que ele recebe e descreve no livro do Apocalipse. Então, automaticamente nós temos um contexto dentro também até, e eu não citei aqui os evangelhos, mas só citei Lucas e João, mas não podemos também desconsiderar a questão de Mateus e Marcos, tá? Porque também tem um sentido para alcançar dentro desse contexto, dessa proposta. Agora, o que é tão importante nós ressaltarmos nessa preparação, nessa formação do sermão textual e do sermão expositivo, que o pregador, no caso, o expositor, aquele que vai desenvolver a construção desse sermão, além de olhar esse aspecto cultural e depois olhar o aspecto geográfico, que é o contexto não só da físico, aonde está ocorrendo todo esses desenvolvimentos, as atuações, as atividades, de tudo que está sendo descrito no âmbito dos locais, no âmbito das questões físicas de montes, de vales, de rios, de mares, de regiões, tá? Mas também questões de climas, questões também relacionadas ao aspecto geopolítico, que é a política latente de cada região, dentro do contexto que a região, com as suas tradições, com os seus aspectos de hábitos e costumes, propulsiona e impulsiona na sua política local, na sua política mater. Também temos que olhar outro aspecto também que é importante observar e é propulsor, qual a teologia que o autor está empreendendo em sua carta, qual a teologia em que ele está empreendendo no seu evangelho, qual a teologia que ele está empreendendo a cada livro que nós temos dentro do Novo Testamento. Temos uma teologia específica que forma uma propulsão dentro não só da teologia bíblica, da teologia sistemática, mas da teologia histórica também, dentro também do contexto historiográfico da igreja, como na peculiaridade de Atos dos Apóstolos,
e dentro também da escatologia, que é um âmbito, que é uma parte da teologia sistemática, um fragmento, né? Dentro do escopo da arcabouço da teologia sistemática, mas nós vamos ver que todo esse contexto de aplicabilidade, todo esse contexto de entrega, de pesquisa, de tanto historiográfica como também principalmente de pesquisa dogmática, de ensinos extraídos do Mestre de Cristo a partir da interpretação paulina, da interpretação de Tiagina, da interpretação joanina, da interpretação petrina, nós vamos vendo que vai formando, vai construindo esta construção epistolar. E quando vamos para os evangelhos, nós vamos ver que ali não há uma interpretação, há uma biografia, há um relato de um contexto em que eles estão inseridos para observar e que vão acompanhando enquanto testemunhas, enquanto observantes de todo o desenvolvimento, atividade, cumprimento, atuação de Cristo dentro do contexto de Jesus histórico, né? Da historiografia cristocêntrica. Agora, quando você vai construir o sermão textual, principalmente, e você retira desse contexto bíblico, do capítulo ao qual você escolheu, ou do livro, capítulo, versículos que você escolheu, é bom sempre considerar que um bom sermão textual, ele nasce de um versículo, ou no máximo 3 versículos, para que você possa trabalhar de uma forma organizada, organizando os tópicos, organizando a sua introdução, os seus tópicos, organizando o desenvolvimento, não é? A ascendência e a descendência desse sermão no aspecto dos tópicos, no aspecto da construção de ideias, no aspecto da propulsão de propostas que vão sendo extraídas de cada parte, de cada elemento que está inserido dentro do tópico, dentro do que você está extraindo em um tópico, na sua síntese topical, para poder particularizar e até, vamos dizer, fragmentar essa ideia com subtópicos e poder assim desenvolver uma interpretação e uma verbalização daquela proposta em que o autor está empreendendo dentro daqueles textos em que você está trabalhando, que no caso do sermão textual se compreende em 1, 2, no máximo 3 versículos. O outro detalhe também, que o sermão textual que tem uma ascendência, que tem uma propulsão, ele tem que ter no mínimo 4 tópicos para que ele possa ter um desenvolvimento, para que ele possa ter uma construção de ideias, de propostas, de elementos semânticos extraídos ali do texto. E quando eu falo de elementos semânticos, eu estou falando de termos chaves no original grego, que você está fazendo uma exegese terminológica dentro desses termos para fazer uma aplicabilidade maior e poder fazer um cumprimento, uma entrega, uma verbalização muito mais ampla dentro da exposição desse sermão textual. Então, esse é um aspecto muito importante a ser olhado, observado na praticidade, né, não só da verbalização, mas na praticidade da construção, da descrição de todas essas ideias e da composição do seu sermão textual. Agora, quando nós começamos a olhar para um sermão expositivo, um sermão que tem uma amplitude exegética maior, uma amplitude semântica maior, uma amplitude contextual ainda muito mais macro e muito não só macro textual, macro, vamos assim, canônica, mas também macro no aspecto cultural, geográfico, político, social, histórico, né, religioso. Então vai ampliando, vai alcançando
uma amplitude de conteúdos, de possibilidades, de interpretações, de análises, de aferições sobre o texto muito mais dimensionada e redimensionada dentro do olhar que o autor está empreendendo para o cânon, empreendendo para o texto, empreendendo para as suas concepções, para as suas percepções a partir do que ele está analisando. Vamos observar que a primeira questão, quando você vai construir um sermão expositivo, é você ter uma consciência que conhece o livro a qual escolheu para construir o seu sermão expositivo no todo. Não só de ler e ter lido bastante aquele livro do cânon do Novo Testamento, mas também de entender a proposta, a teologia, de entender os termos chaves que são propulsores na construção daquele texto e contexto daquele livro, os termos que eu digo, os termos gregos, as palavras-chave. E aí a importância de você, ao escolher um capítulo dentro de um livro, você olhar que posição aquele capítulo está dentro do livro. Se é uma posição central, se é uma posição secundária, uma posição primária, dentro do contexto que o autor está desenvolvendo a sua tese, a sua proposta, o seu arcabouço doutrinário, se for uma epístola, o arcabouço histórico, se for um evangelho, ou um Atos dos Apóstolos, no caso, o arcabouço escatológico, se for lá em Apocalipse. E aí, nesse sentido, você já começar também a outra questão que tem que estar analisando, os termos gregos que estão sendo fundamento para o desenvolvimento desse texto, desse capítulo, que muitas vezes você vai querer desenvolver o sermão dentro do capítulo todo, ou dentro de parte do capítulo. Vamos saber se vamos considerar aqui até que o capítulo tenha 30 versículos. Você quer fazer um sermão dentro de 15 versículos, ou 30 versículos ou até 25, tá? Porque o sermão expositivo me dá essa possibilidade de buscar uma dimensão maior dentro do texto em que eu vou trabalhar. E aí eu vou repartir esses versículos, vou observar e analisar cada versículo dentro de sua particularidade semântica, para mim poder ir desenvolvendo uma exegese que vai desfragmentar e desconstruir algumas ideias pré-concebidas na minha mente e que precisam ser mais esclarecidas, mais ampliadas. Depois que eu faço isso, aí é que eu vou começar a organizar os tópicos e organizar as minhas ideias dentro dessa análise, dentro desse olhar textual, para poder agora ir colocando em ordem, numa ordem que, claro, vai ser ascendente e depois decrescente, para eu poder conseguir construir todo um horizonte de interpretações, de análises, dentro desse olhar analítico que eu estou empreendendo ao texto, para poder então a cada elemento, a cada aspecto, cada peculiaridade, particularidade que o autor vai colocando em cada sentido de assunto que ele está ali apresentando, discorrendo, discutindo, tratando, você ir construindo os tópicos. E esses tópicos você ir organizando a partir da epígrafe do tópico, a sua particularidade da epígrafe e também as possibilidades de dividir essa epígrafe em 3, 4, 5 subtópicos. E esses subtópicos fundamentados em versículos que vão não só de encontro
ao contexto do capítulo, ao contexto macro, contextual, do macro contexto de todo o cânon neotestamentário e indo até de encontro ao cânon do Antigo Veterotestamentário. Então, nesse aspecto, é importante que você ter a consciência que você está trabalhando com um sermão, e o sermão expositivo, que é um sermão que você precisa visualizar visualizar com um olhar muito mais detalhista, muito mais, vamos dizer assim, particularizado, peculiarizado, muito mais focado em cada palavra, em cada termo, em cada coesão fraseal, em cada construção fraseal, não é? Para ir então compreendendo, ir entrando dentro da proposta, da ideia central, da ideia secundária, das ideias que vão surgindo, dos pensamentos, das propostas, dos ensinos, das extrações de aferições, de análise que o próprio autor está fazendo do ambiente, do contexto, da circunstância que está abordando, para vir tratando, discorrendo e vir empreendendo nelas o que ele tem por alvo dentro do seu ensino, dentro da sua proposta particular para com aquele capítulo. Então isso são questões muito importantes nessa sua construção do sermão expositivo, na sua análise teológica desse sermão, na sua análise exegética desse sermão. E ao encerrar também essa disciplina direcionada à aplicabilidade, à construção do sermão textual e expositivo, eu também quero já vir a propor, não é? Que você construa uma biblioteca, com ferramentas que vão ser fundamentais para a construção do sermão expositivo, sermão textual, que são comentários, que são teologias sistemáticas, teologias bíblicas, tá? Que são livros voltados à exegese, à hermenêutica, ou seja, que subsidiem essas questões de um léxico lexical, essas questões semânticas, para você saber como então desenvolver essa aplicabilidade exegética dentro da construção do seu sermão, no caso expositivo e textual. Muito bem, nós estamos então agora encerrando essa disciplina. A partir da semana que vem, nós já vamos entrar numa nova disciplina, que vai ser a escatologia do Novo Testamento. E a partir desse contexto escatológico é que nós vamos, do Novo Testamento, vamos construir aí, quem sabe, um período de 2-3 meses trabalhando com essa disciplina. E a partir da semana que vem, então, o nosso foco já vai ser voltado a essa proposta temática dentro do nosso conteúdo programático desta especialização. Obrigado, vamos junto, e ampliar o conhecimento faz parte do nosso viver.